E nessa feita estamos estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, deste tema aqui tão interessante que fala sobre, em espírito e em verdade, a essência da adoração cristã. É a lição para jovens. Estamos hoje com a lição de número 3, a adoração após a queda. Para comentar conosco a lição, estamos aqui com o nosso companheiro, nosso amigo, o presbítero Sóstenes Moura, ele que além de trabalhar também na superintendência das escolas bíblicas dominicais da Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco, também é um dos professores aqui da nossa escola teológica, ETEADALP, e sempre está aqui envolvido, comprometido com a área de ensino, como também é o vice-dirigente da Escola Bíblica Dominical do nosso Templo Central. A paz do Senhor, pastor, presbítero, amado, professor Sóstenes. A paz do Senhor, Abraão, não, pastor? Fica à vontade, nosso irmão. É um prazer estar aqui no seu programa, nesses comentários que estão sendo realizados nessa nova faixa etária de jovens, que aqui em Abreu Lima nós temos adotado para aqueles jovens a partir de 18 anos, de 18 a 25 anos. Exatamente. Eu quero agradecer o convite, a lembrança que você teve, e até a recepção também, uma vez que eu sou recém-chegado à instituição, a ETEADALP, a Escola Teológica da Igreja. Amém. Seja bem-vindo. E aqui nós vamos comentar um pouco sobre essa temática, que é adoração após a queda. Certamente é um tema que desperta muito a atenção com relação à questão. São dois temas ao mesmo tempo dentro de um, adoração e a queda do homem. E quando eu vejo aqui, no primeiro tópico, ele vai tratar justamente sobre a questão entre sacrifícios e assassinatos, os primeiros anos depois da queda. Então eu queria que você falasse, Sóstenes, um pouco sobre essa questão, justamente como é colocado aqui, entre sacrifícios e assassinatos. A gente percebe que certamente após a queda, até a adoração do homem, de certa forma, ela passou a ser fragilizada pela entrada do pecado. Ou seja, não podemos dizer que não existe uma adoração perfeita, não existe um adorador perfeito, por conseguinte não existe também uma adoração perfeita. Então fale-me um pouco sobre essa questão da adoração pós-queda. De início, se me permite, eu gostaria de fazer uma menção honrosa à própria CPAD e ao comentarista, que é o irmão Tiago Brasil. Andei pesquisando, ele é do Ceará, e é um doutorando em filosofia. Eu já tive a oportunidade, pela superintendência, de apreciar ainda aqui rapidamente, mas todo o conteúdo dessa faixa etária, dessa revista inteira, e fiquei maravilhado. Realmente está muito boa. Realmente o comentário está muito bom. E hoje, na lição de número 3, tendo a adoração após queda, nós percebemos que, como você falou, realmente o pecado contribui e muito para que haja assim, uma falta de percepção acerca das coisas de Deus. Exato. Embora saibamos que o verdadeiro adorador, ele seja possível, desde que alguém tenha a condição de voltar-se inteiramente para Deus e deixar o seu coração disponível para Deus. Agora, com a natureza pecaminosa assim efervescente, há dificuldade de convencer o próprio coração, uma vez que há um grande duelo interior entre agradar a Deus e agradar-se, fazer a própria vontade. Após o pecado, eu acredito, e isso eu percebo com a leitura do relato bíblico, o homem passou a se preocupar mais consigo. E o adorar, o agradar a Deus, acaba ficando, com o avançar do pecado, em segundo plano. Entendo. E fica o desafio já para os nossos pais, para os nossos ancestrais, vencer a si mesmo e voltar-se para um sacrifício verdadeiro a Deus. E esse sacrifício verdadeiro nós já percebemos com o próprio relato de Gênesis, no capítulo de número 4. Deus não se agrada daquilo apenas que é ofertado, mas Deus olha primeiramente para quem oferta.
para quem oferece. Não foi o fato de o Caim ter ofertado algo diferente do Abel que fez com que Deus mudasse a opinião ou tivesse opiniões distintas sobre esses dois irmãos, mas foi a condição do adorador, a condição do ofertante. E nós sabemos que o Caim ele já estava com o seu coração rancoroso, ele já tinha mais intenções. E talvez nós podemos inferir o seguinte: ele estava ali fazendo aquele sacrifício só pela obrigação. Ele sabia que tinha que fazer, fez por tabela, pontuou e saiu. Mas não aguardava ou não esperava que Deus respondesse com prazer para com Abel. E eu creio que quando ele vislumbra toda a transformação, toda a aceitação quanto a Abel, aí a sua ira aumenta, né? Ela aflora inteiramente. Exatamente. Então, você falou uma coisa muito interessante, que nesse contexto pós-queda, onde há aquele conflito entre Caim e Abel, onde ambos ofertam um sacrifício a Deus, me parece que Deus está muito mais preocupado com a intenção do ofertante do que com a oferta em si mesma. Até porque a criação é de Deus. E dentre tudo aquilo que Ele mesmo inventou, que disponibilizou, que Ele criou, o que é mais precioso para Ele? Sim. Será que nós encontraríamos algo material que pudéssemos ofertar a Deus como o extremamente precioso aos seus olhos? Algo que, entre aspas, chegasse a iludi-lo, ou convencê-lo, mudar inteiramente, persuadi-lo inteiramente? Não, porque Ele criou todas as coisas. Ele já sabia, inclusive, da mensuração que o homem daria às suas próprias obras, a determinados minerais, a determinado tipo de vegetação, a uma beleza natural, a um ponto da criação, a um ponto geográfico, algo assim do tipo. Ele já sabia, né? Ele aguarda, assim, uma posição do homem, uma atitude do homem. Muito bem. E aqui no segundo tópico ele vai falar quando o momento de louvor torna-se momento de dor. E aí poderíamos dizer assim que seria justamente uma inversão de valores no ato da adoração a Deus, que nós poderíamos tirar aqui, porque ele vai falar no primeiro ponto desse tópico: Caim não aceitou a verdade, a adoração como momento de cura e restauração, e o que acontece quando não levamos a adoração a sério. Então, será que a adoração ela é basicamente aquele momento de culto, ou aquele momento de reflexão especificamente, onde estamos ali devotando uma oração ou um louvor a Deus? Ou isso aqui a gente pode trazer para um ângulo maior, mais amplo, que o momento de louvor torna-se um momento de dor? Esse momento de louvor também diz respeito à nossa vida como um todo. Aqui ele está falando do momento, me parece que é um momento mais específico. Mas eu entendo que muitas vezes uma vida de louvor a Deus, ela pode tornar-se, ou supostamente de louvor a Deus, ela pode tornar-se uma vida de dor, né? No caso específico aqui da lição, o que eu compreendi é que tornou-se em dor devido à rejeição. Deus repreendeu o Caim, mas não o repreendeu e o deixou sem saída, sem uma solução. Sim. Deus apresenta a solução a ele quando o repreende. E ele deveria, na verdade, naquela circunstância, se humilhar, se prostrar diante de Deus. O que eu imagino é que tenha passado no coração de Caim o seguinte: olha, eu ofereci o que eu tinha para Deus, e Deus tem a obrigação de aceitar. E Deus não tem a obrigação de aceitar. É Ele o Senhor, é Ele o Deus, o soberano. Nós é que devemos agradá-lo. E no momento em que recebe a devida orientação de Caim, Deus não, ou melhor, de Deus, Caim não aceita. Ele não se humilha. Agora, eu acho que eu entendi assim o que você quis dizer no seguinte sentido: que quando nós adoramos de verdade, nós sentimos algumas consequências. É isso, que o pesar por renunciar a nós mesmos,
ou algum tipo de atitude alheia à nossa revelação, ao nosso plano de adoração? E assim, uma coisa que você falou aí, e agora eu quero aproveitar, inferir, queria ver a sua opinião. Você falou uma coisa muito interessante, que quando Caim ele recebe aquela rejeição da adoração dele a Deus, ele não aceita a correção de Deus. Ou seja, ele prefere continuar sendo o dono da razão do que estar submisso à vontade de Deus no que concerne o seu ato de adoração. No nosso contexto, já que é uma classe de jovens, está aqui alguns professores a assistir esse vídeo, talvez alguns jovens podem perguntar: pode acontecer de estarmos prestando um culto, digamos, eu sou de uma equipe de louvor, ou eu estou dirigindo um culto, ou eu estou mesmo como alguém que está participando do culto congregacional, a nível congregacional, e as pessoas estarem recebendo, entre aspas, esse momento de adoração, esse momento de louvor, mas Deus não, e muitas vezes pode frustrar, né? Não, mas todo mundo gostou, mas todo mundo, às vezes quando é repreendido, rapaz, não foi interessante essa postura, né? Eu acredito que isso tenha ocorrido exatamente naquele contexto de Caim e Abel, porque muito provavelmente eles não estavam sozinhos durante a celebração. Logicamente que eram os principais celebrantes, mas eu acredito que outros membros da família estivessem acompanhando, aqueles irmãos mais chegados de um e de outro. Até porque, se só houvesse os dois, cada um no seu ponto de adoração, não haveria testemunhas para a história, nem para o relato bíblico, né? Então outros vislumbraram. E talvez não tenha havido nenhum tipo de dificuldade na realização, na liturgia. Talvez não tenha sido algo perceptível, né, àqueles que assistiam, mas o próprio coração de Caim acusou que Deus não tinha recebido. Exato. E o que o coração, ou que o Espírito de Deus revela ao coração de Caim, acusando de não ter recebido a sua adoração, é expresso no seu semblante, nas suas atitudes posteriores, na sua reação para com os seus irmãos em si. Eu penso que não só com Abel, mas com todo mundo que se aproximou, ele agiu como alguém que estava revoltado. E quem adora a Deus não age como quem está revoltado. Exato. Quem tem um sacrifício, adoração, seu louvor recebidos por Deus, tem outro tipo de procedimento. Quem está andando no caminho do Senhor e percebe que Deus se agrada dele, ele age de outra maneira. O Caim agiu dando já toda a demonstração de que não se humilhava, não reconhecia o senhorio de Deus, apesar dos seus atos serem, entre aspas, piedosos. Aí nós vamos para o contexto de hoje. Será que é possível? E como é possível? Nos eventos televisionados, nos eventos para as grandes massas, nos eventos em que estão presentes grandes autoridades civis ou eclesiásticas, normalmente passa-se pela mente daqueles que estão se apresentando, né? Aqueles que estão envolvidos na liturgia, passa-se na mente aquele desejo de agradar quem está fisicamente presente, aos olhos que ele tem a noção, tem a certeza de que estão vendo, vislumbrando. E se esqueceu um pouco de Deus, achando que, pelo fato de os homens vislumbrarem e gostarem, acha que Deus também está aceitando. Seria mais ou menos a aplicação daquela máxima popular de que a voz do povo é a voz de Deus. Ou aquilo que o povo aceita, obrigatoriamente Deus também está aceitando. E não é bem assim, ao menos biblicamente não é assim. Em todos os tempos, o interesse de Deus sempre foi no verdadeiro adorador, que adora em espírito e em verdade. Embora isso só tenha sido revelado por Jesus no âmbito do Novo Testamento e na Escritura Sagrada, só figure nos Evangelhos, mas Jesus revelou a mente de Deus, a vontade de Deus. E a vontade de Deus absoluta que é, e que se sobrepõe ao tempo, sempre foi essa:
Deus sempre buscou os verdadeiros adoradores. Exato. Aqueles que estavam realmente dispostos. O salmista escreveu, olha, quem é que vai ter condições de se apresentar diante de Deus? O que tem o coração puro, as mãos puras, anda no caminho reto, não é dado à falsidade, à malignidade, à prostituição. Esse será aceito. Né? Esse vai ter o seu louvor aceito e vai ser bem recebido no templo do Senhor. Tanto o templo físico, aquele lugar que Deus escolheu para revelar um pouco da sua glória, da sua presença entre os homens, como o templo celestial, digamos, o espiritual, que é a expansão maior da glória de Deus. Né? Amém. E aí fica uma grande lição da vida de Caim e da adoração de Caim. É que a adoração a Deus, ela é normatizada e ela é prescrita pelo próprio Deus. O nosso Deus é um Deus que merece todo louvor e toda adoração, mas essa adoração, Ele mesmo estabelece os critérios para que seja adorado. E não eu mesmo estabeleço a forma como devo adorá-lo, o porquê devo adorá-lo e se devo adorá-lo. Não. Realmente é algo que provém de Deus e que eu devo me submeter, até porque Ele é o Senhor, né, se adorado. Exato. Embora já com base no próprio pensamento do comentarista da lição, aquilo já foi exposto em lições anteriores, o louvor possa ser expresso de acordo com a personalidade de cada pessoa. Exatamente. Com o ambiente em que vive, a época em que vive, o nível de conhecimento, mas o padrão de adoração a Deus é um só. Nós podemos expressar de várias maneiras, mas com um único objetivo. O interesse de Deus é um só. Certamente. E temos aqui por fim, eu queria até já que você pudesse trazer essa informação também aqui, esse rápido comentário, que no terceiro tópico ele fala: Deus não fica inerte diante da injustiça. Então, me parece, aí faz me lembrar daquela passagem bíblica onde Deus ele falando através do profeta para Saul, que ele não está tão preocupado com sacrifícios, mas com o coração ou com a obediência de alguém. Então, o ato de adoração não é a forma exatamente como a gente vem apresentando, ou com os adereços, ou com uma série de rituais, mas o que mais agrada a Deus realmente é um coração quebrantado, um coração obediente. Me parece que dá a entender isso aqui, que Deus não fica inerte ao ato de injustiça, trazendo também, obviamente, para a prática aqui, justamente dos irmãos. É que Deus compra a briga, né? Podemos dizer esse termo na legenda. Deus compra a briga, o lado de Abel. Deus reconhece que houve uma prática de grande injustiça, há uma grande covardia, porque, segundo o relato bíblico, o Abel não esperava algo daquele tipo, né? Uma atitude daquela. O Caim agiu com um ardil, com uma sutileza tremenda, foi covarde, foi injusto, mas Deus contemplou todas aquelas atitudes, todo aquele contexto, Deus estava vendo. No Novo Testamento nós encontramos a declaração de que o sangue de Jesus clama bem mais alto, é bem mais poderoso do que o sangue de Abel. Mas só pelo fato de constar a menção a Abel, nós entendemos que a cultura judaica, mesmo aquela que já tardia, né? Tardia quanto ao contexto mosaico de escrito do Pentateuco, já tardia, ainda considerava o quanto Abel havia sido injustiçado, o quanto o seu sangue tinha sido derramado de uma forma extremamente danosa, terrível, abominável. Né? E Deus não aceita que pessoas que se dizem adoradoras ajam com injustiça ou no ambiente que propicie a injustiça. E esse é o grande desafio que nós temos hoje, após a queda, após a forte influência do pecado, é de não associar o nosso louvor e a nossa adoração a práticas de injustiça. Às vezes nós gritamos muito, nós falamos muito bonito, nós cantamos muito bem, nós choramos muito, mas todas as vezes que temos a oportunidade de nos associar à dor do nosso irmão e de agir com justiça para com ele, nós assim não fazemos. Então, dessa maneira,
Deus não aceita o nosso sacrifício e não aceita os nossos atos, que por sinal nem podem ser considerados como atos de adoração, porque se não são genuínos e Deus não os recebe, não são uma adoração ao Deus único e verdadeiro, né? Exatamente. E aí fica a dica, você que é professor de jovem, você que é jovem, é que de maneira nenhuma nós podemos desassociar as nossas práticas litúrgicas, sejam no culto, seja até mesmo em casa cantando, seja em casa muitas vezes orando, refletindo na palavra de Deus, seja de uma maneira coletiva ou de uma maneira individual, nós não podemos desassociar este culto litúrgico do nosso culto racional, que é a nossa vida, que é o nosso andar diário com Deus. Então Deus está muito preocupado com essa associação, com essa consonância, né? Que não haja uma dissonância entre isso, entre aquilo que nós vivemos com aquilo que nós... É o que nós percebemos quanto à pessoa do próprio Abel. Há um relato muito curto sobre ele na Bíblia inteira, né? Nós não sabemos muito da sua personalidade, do seu dia a dia, mas compreendemos que Abel, ele vivia o amor de Deus. E ele demonstrava continuamente o amor a Deus. Não foi apenas naquele momento em que ele arrumou um altar, que ele sacrificou um animal, que ele dirigiu a sua voz, o seu pensamento a Deus. Não. No geral, no dia a dia, a sua prática era de adoração, era de zelo, de respeito à vontade de Deus para a sua vida. E é por isso que ele hoje é tido como um exemplo de verdadeiro adorador. Embora esteja bem distante de nós, num contexto bem antigo, bem diferente do nosso, mas o exemplo ainda é válido. O verdadeiro adorador, ele não é aquele que age pontualmente, mas ele tem uma história de adoração, ele tem uma história de submissão, ele tem uma história de confronto contra o pecado, contra o mal, contra o inimigo de nossas almas. E por estar em constante confronto contra o pecado, ele logicamente tem a sua vida e o seu coração abertos para a atuação do Espírito Santo de Deus, que é o que nos garante, inclusive, a condição de nos apresentarmos dignamente diante de Deus, porque por nós mesmos nós não temos essa condição. Se não for através do ato salvador de Jesus Cristo, da atuação do Espírito de Deus na nossa vida, nós não conseguimos nos aproximar de Deus e, uma vez aproximados juntos de Deus, ser recebidos por Ele. Então, Deus nos recebe e o Espírito continuamente nos guia para que prossigamos da forma devida, né? Amém, graças a Deus. Então, eu quero agradecer ao nosso companheiro, nosso amigo Sóstenes, pela participação aqui no nosso canal Minutos de Educação Cristã na Web. Quero agradecer também a sua participação, querido internauta, e dizer que possamos colocar isso em prática nas nossas aulas também, que possamos trazer essas verdades importantíssimas para o dia a dia da vida dos nossos jovens. E se Deus permitir, na próxima semana estaremos juntos comentando mais uma lição. E já de antemão está convidado aqui, só fica por aqui mesmo, porque a gente já vai se providenciar aqui, já vai se organizar para promover, para programar a lição de número 4, tá certo? Não sai nem da cadeira aí, não. Fica aí. Na próxima semana vocês vão ouvir a continuidade dessa conversa, se Deus quiser, agora já com a lição 4, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.